Hello everybody, today we learned about the present and the past simple in the short answers. Oi pessoal, hoje nós vamos aprender sobre o presente e o passado simples em respostas curtas. Eu vou iniciar pelo presente simples. O presente simples, simple present em inglês, ele é usado, assim como no português, para expressar uma verdade universal, ações habituais, situações e fatos atuais, assim como gostos, sentimentos, opiniões e desejos. Primeiramente, eu vou ensinar para vocês a estrutura verbal do presente e do passado simples, uma estrutura mais simplificada, que requer respostas afirmativas, negativas, mais objetivas e simplificadas. Ao contrário, quando você vai fazer o presente simples em sentenças maiores, em orações, que eu preciso conjugar o meu verbo principal de acordo com o tempo verbal. Aqui não, aqui primeiramente eu vou ensinar para vocês essa estrutura. A estrutura verbal, assim como todas as outras em inglês, tem afirmativa, negativa e interrogativa. A estrutura é a mesma, o que vai mudar só é o verbo. Afirmativa sempre vai ser sujeito e verbo, negativa sempre vai ser sujeito, verbo e negação, interrogativa vai ser verbo, sujeito, o restante da frase e uma interrogação. Pronto. Essas são a mesma estrutura para todos os tempos verbais. O que vai mudar é apenas o verbo, né? Se eu quero dizer no presente é um verbo, no passado é outro verbo. Enfim, no presente nós temos dois verbos, que é o do e o das, que é o mesmo significado. Só que o das é usado apenas na terceira pessoa do singular, que é no he, no she e no it. Apenas para essa terceira pessoa do singular. Para o restante é o do. No sentido do presente simples, ele não vai ter uma tradução específica. Por quê? Porque ele é um verbo auxiliar. Ou seja, ele vai te auxiliar a colocar a frase no presente. É só isso que ele vai fazer. Ele não vai ter uma tradução. Porém, em outros casos, o do é o verbo fazer, executar. You do homework, você faz atividade de casa. Porém, é quando tiver no sentido de fazer, executar. Nesse sentido aqui, nessas estruturas verbais, quando vier como tempo verbal, ele vai ser simplesmente o presente simples e não vai ter tradução, ele apenas vai ser um verbo auxiliar. Na forma afirmativa, vai ficar I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do e they do. Os sujeitos vocês já sabem, né? I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para seres inanimados, animais e objetos, we, nós, you, vocês e they, eles ou elas. Assim como eu tinha explicado para vocês, o you aqui no singular e plural, ele vai depender do contexto, para ser você ou vocês. Na forma negativa, eu vou usar o sujeito, o verbo e a negação. Para eu abreviar, eu junto o verbo com o not, tiro o o e coloco o apóstrofo. Que no caso fica I don't, ao invés de ficar I do not, né? Fica I don't. You don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't e they don't. Na forma interrogativa vai ficar do I, do he, does she, does it, does we, does you, does they e o restante da frase e a interrogação. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, do you take your children to the doctor? Você leva suas crianças ao médico? O you, como ele pode ser você ou vocês, como está na minha pergunta, percebam que tem o do e o sujeito e o restante da frase. E a interrogação. Para eu responder na afirmativa, vai ser a estrutura que eu acabei de ensinar para vocês. Vocês vão memorizar aquela estrutura. Na afirmativa, eu vou colocar o yes no início, na negativa, eu vou colocar o no. E colocar a estrutura que é formulada para cada. Como eu estou perguntando com you e significa você e vocês, eu vou responder com eu ou nós. Pode ser tanto um como o outro. Então, vai ficar yes, I do, ou yes, we do. E na negativa vai ficar no, I don't, ou no, we don't. Que no caso, vai ficar assim, sim, eu levo, não levo. Entenderam? É como se substituísse a frase toda, né? Como se fosse uma resposta mais objetiva e simplificada.
Só para afirmar e dizer realmente que minha frase está no presente. Do they know about this? Yeah, they do. No, they don't. Como meu sujeito é they, então minha resposta vai ser com they. Eles sabem sobre isto? Sim, eles sabem. Não, eles não sabem. Does she go to school by bus? Ela vai para a escola de ônibus? Yes, she does. No, she doesn't. Sim, ela vai. Não, ela não vai. Mesma estrutura que eu havia explicado no slide anterior. Percebam aqui, ó, na afirmativa. Eu comecei com does e she, porque é a terceira pessoa do singular, por isso que eu coloquei o does e o restante da frase é interrogação. E na minha afirmativa eu coloco yes e a estrutura da afirmação, que é she does, na negativa o no, e a estrutura da negação, que é she doesn't. Does George prefer to go by car? George prefere ir de carro? No caso, como minha pergunta está com George, meu sujeito vai ser he na minha resposta. Ou posso colocar o George também, não tem problema. Mas é importante que vocês façam essa substituição. Perceba que o does corresponde à terceira pessoa do singular. Aí vai ficar na afirmativa yes, he does. Na negativa, no, he doesn't. E por fim, no presente simples, o último exemplo. Do you know my boyfriend? Você conhece meu namorado? Como está com you, eu posso responder com eu ou nós. I ou we. Yes, I do. Ou yes, we do. E na negação, no, I don't. Ou no, we don't. Mesma estrutura que eu havia explicado no slide anterior. E o passado simples, assim como também no português, é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e não irão mais acontecer. No inglês, nós chamamos de simple past. A estrutura verbal é a mesma. O que vai mudar? O verbo. O verbo auxiliar aqui é o did. E olha que coisa boa. Não precisa se preocupar na terceira pessoa do singular. Lá você teria a preocupação de colocar o das para o he, para o she, para o it. Aqui o did é em todas. Tanto na terceira pessoa do singular, plural, primeira pessoa, segunda pessoa vai ser o did, tá certo? A estrutura vai ser a mesma, que vai mudar o verbo, porque o verbo aqui é um passado. E o auxiliar do passado é o did, também não vai ter tradução, vai auxiliar você a colocar a frase no passado. Aí na forma afirmativa, I did, you did, he did, she did, it did, we did, you did, they did. Na forma negativa, mesma coisa, vai ser sujeito, verbo e negação, not. Para eu abreviar, coloco o meu verbo e o not junto, tiro o e coloco apóstrofo. I didn't, you didn't, he didn't, she didn't, it didn't, we didn't, you didn't, they didn't. Se fosse normal, ficaria só I did not. Então, vamos largar essa parte, né? Vamos mesmo para a abreviação, que é no nível mais avançado. E a forma interrogativa, verbo, sujeito, restante da frase, interrogação. O verbo aqui é o did, então vai ficar did I, did he, did she, did it, did we, did you, did they. Aí vamos para as frases. É importante que vocês notem essas palavras que vocês não têm conhecimento. Para formular as perguntas, é necessário aprender outros vocabulários. Estou ensinando os tempos verbais, mas é importante que vocês notem as frasezinhas, as orações que vocês não têm conhecimento, tá certo? E traduzam. Did he wash his car last week? Ele lavou o carro semana passada. Percebo que eu já coloquei minha frase no passado, ó, lavou. Por quê? Porque eu localizei que tem um did. Então, minha frase vai para o passado, tá certo? Minha oração vai para o passado. Aí, no caso, ó, na interrogativa é did he e na afirmativa a mesma coisa. Coloque yes e o sujeito e o verbo. Qual é o sujeito? He. Qual é o verbo? Did. Negativa, coloco no, sujeito, o verbo é a negação. Qual é o sujeito? He, o verbo did, e o not, só que abreviado, didn't. No, he didn't. Did the boy pay for the apples? O garoto pagou pelas maçãs? Yes, he did. No, he didn't. Bem mais simples, né? Porque se fosse lá no presente, aqui teria o das, porque é garoto, então é ele, né? Então, só substituir aí a palavra garoto por he, pelo sujeito, na minha resposta, e coloquei a estrutura verbal que eu havia explicado anteriormente. Did she start to read that book? Ela começou a ler o livro? Ó, começou, por conta do did. Yes, she did. No, she didn't. Sim, ela começou. Não, ela não começou.
Did you make the lunch? Você fez o almoço. Lunch é uma falsa cognata, não é lanche, então se traduz como almoço. Yes, I did, ou we did. No, I didn't, ou no, we didn't. A mesma coisa que eu havia falado. Como é com you, posso responder com I ou we. Vai depender do contexto. Sim, eu fiz, ou nós não fizemos. Ou sim, nós fizemos. E não, eu não fiz, ou não, nós não fizemos. Did Carlos and Richard play soccer? Carlos e Richard jogaram futebol, jogaram passado. Yes, they did. Sim, eles jogaram, porque Carlos e Richard são duas pessoas. Para eu substituir pelo sujeito em inglês é equivalente a eles ou elas, né? Eles, no caso aqui, que é Carlos e Richard, então vou substituir pelo sujeito they, que significa eles ou elas, na minha resposta. Yes, they did, e na negativa, no, they didn't. E é isso, qualquer coisa me perguntem, tá certo? XOXO, bye bye.